poderia receber por esse tipo de ação que ele está fazendo? Exato. Uma vez que ele assina um contrato e se compromete com aquelas ações, ele ganha o benefício desse pagamento pelo serviço ambiental. Mas, assim, qual é a pergunta? Fala sobre os desafios, né? Essa é a primeira pergunta. Isso, sobre a aderência ao programa, né? Então, assim, eu acredito que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso, né? É legal que tenha essa iniciativa, mas, assim, por tudo que eu já li e já tive contato com alguns estudos de caso, eu acho que esse pagamento ele ainda é muito pouco significativo, né? Então, assim, você depende muitas vezes de uma boa vontade mesmo ali do produtor. E um outro grande problema é a falta de continuidade desses programas, né? Quando você trabalha com restauração, você ganha resiliência e resultados mais significativos. Essa é a diferença da engenharia, da estrutura cinza, né? Como chama a literatura, da Grey Infrastructure, da engenharia, e da Green Infrastructure, da infraestrutura natural. Quando você trabalha restaurando ecossistema, você precisa de longo prazo. Longo prazo para ganhar resiliência, para restaurar processos. É diferente de uma estrutura cinza que você constrói ali. Porém, a infraestrutura cinza também tem o seu tempo, né? Limitado. Então, assim, qual é o grande problema do Brasil? Um dos grandes problemas do meu ponto de vista. A falta de recursos, né, para esse tipo de ação faz com que isso seja muito pontual, primeiro, o que torna pouco significativo. Se eu tenho uma bacia enorme, como, por exemplo, no Guandu. A gente tem um programa de PSA aqui no Guandu, mas é uma subbacia do Guandu, é uma área muito pequena. Para ter expressividade, isso precisaria crescer, né? Então, isso é um ponto. Qual é a raiz desse problema? A questão do recurso, a questão da continuidade. Então, muitas vezes, pela falta de recurso, eles fazem um projeto X anos. Então, assim, traz benefícios, traz, mas daqui a 5 anos vai parar, vai acabar. Então, assim, vai voltar de novo o problema. Então, assim, existem diversas nuances, né, nesse ponto, né? Eu acho Como assim? Eu não entendi essa parte. Por que vai acabar, por exemplo? Acaba pela falta de recurso. Então, são projetos que não têm uma continuidade, né? Entendi. Ele já começa com o tempo para acabar, muitas vezes limitado. Não tem um financiamento contínuo. Né? Então, ele traz até uns benefícios ali naquele tempo, mas na hora que ele acabar, o produtor vai precisar retomar, enfim. Ou política. Mas Exatamente. Muda o governo, Porém, muda o programa. a gente tem casos de sucesso, assim, fora do Brasil, tem alguns casos bem interessantes. Eu gosto muito de falar da Prefeitura de Nova York, até, né, a gente tinha falado com vocês sobre esse caso, não sei se o Rafa conhece, lá das montanhas de Catskill. Alguns anos atrás, acho que isso lá na década de 80, a Prefeitura de Nova York começou a lidar com um problema. Uma cidade com muita população, essa densidade urbana, muitos turistas, uma das cidades mais visitadas do mundo, aumento da demanda pela qualidade da água, né? E uma degradação dos ecossistemas, aumento de urbanização, enfim. E aí eles tinham uma solução em vista, que era construir estações de tratamento de água, né? Que é o nosso modelo. Isso geraria, eu acho que mais de 10 bilhões de dólares para construir as estações de tratamento e tudo mais. Porém, o secretário que estava ali naquele momento decidiu optar por uma solução natural. Ele perguntou por que não a gente ir lá para as nascentes, que são as montanhas de Catskill, essa cidade onde tem essas nascentes, né, que abastecem a cidade, e tentar restaurar essa área de proteção. Lá em Nova York é diferente, lá nessa área, porque os proprietários convivem com a unidade de preservação, né? Então, eles era uma área de preservação, as áreas da nascente, porém, também era propriedade privada deles. Então, o que a prefeitura fez? Usou justamente o instrumento de PSA, vamos pagar esses produtores, mas, assim, no outro nível. É um tipo de pagamento e é um tipo de suporte que faz a diferença para o produtor. E é o tipo de programa que uma das suas perguntas é sobre como fazer, né, o produtor aderir. Talvez falar assim pareça um pouco forçado. Ele tem que aderir. Será que vai ser interessante para ele mesmo? Dependendo do cenário, eu acho que não. O que ele está perdendo, Exato. né? Ou deixando de... Nesse caso da Prefeitura de Nova York, é um caso bem interessante, porque a Prefeitura ela trouxe técnicos para dar suporte em cada propriedade. Então, assim, o produtor, muitas vezes, eles não têm uma orientação muito técnica de como ele poderia aprimorar aquele espaço, está ganhando mais dinheiro. E a Prefeitura de Nova York, ela trouxe tudo isso. Ela trouxe pessoas para dar essa estrutura para os produtores entenderem o que eles poderiam estar ganhando a mais de dinheiro ali. Ela implementou as infraestruturas, ou seja, isso não saiu do bolso dos produtores. Precisa construir ponte? A prefeitura construiu. Precisa construir um bebedouro? A prefeitura construiu. Precisa de como é que fala? Um tanque para armazenar o estrume, porque muitas vezes tem um excesso de estrume ali, né?
e eles jogavam mais do que precisava para adubar o solo. Isso gera o quê? Uma contaminação do lençol. Isso vai lá para a água também. Então, eles construíram tanques e conseguem vender isso como adubo. Então, assim, a prefeitura ela trouxe uma série de recursos muito interessantes. Primeiro, criar essa infraestrutura que eles não teriam como marcar. Segundo, levar esses técnicos para ajudar os produtores a otimizar os seus espaços. E terceiro, dar um pagamento realmente efetivo. Então, assim, quando isso é interessante, os produtores, eles aderem. Foi o que aconteceu, né? E quando você estuda um pouquinho lá sobre o PSA, você vê que houve um tempo de negociação. Isso é muito importante, que a prefeitura, que os projetos escutem os produtores, as suas necessidades, que as suas condições sejam colocadas, né? Que não seja uma coisa apenas de cima para baixo. Sim. Então, esse diálogo todo foi feito ali, acho que foi bem efetivo. É interessante quando você olha eles falando da economia, né? Ao invés da água precisar passar por 11 processos de tratamento numa estação convencional, a prefeitura economizou mais de 10 bilhões, eu acho, de dólares. Foi uma economia financeira e a água só precisa passar por desinfecção e filtração. Acho que são esses dois processos. Então, assim, é um processo muito mais simples, muito mais barato. E você tem uma natureza restaurada que ela vai te trazer o que a gente chama também de co-benefícios. Além desse benefício direto, que o objetivo é melhorar a qualidade da água, você aumenta a resiliência, você aumenta a biodiversidade, você melhora o microclima, você melhora uma série de coisas, assim. Você tem uma paisagem que atrai o turismo, né? Então, assim, uma série de benefícios. Tem mais alguma demais. pergunta? Não, acho que você acabou respondendo todas aí no seu flow. Era esse exemplo de Nova York que você deu, a gente ia perguntar se tinha algum programa, algum caso que você conhecesse, né? Algum exemplo. Esse caso de Nova York é bem legal. Também tem um caso recente do Canadá, né? Como que é? É interessante porque quando a gente fala de natureza, assim, às vezes as pessoas acham que é mais caro, né? Tem muita essa ideia, mas que é mais caro você restaurar, é mais caro. Depende, acho que assim, tudo deve... Tem casos e casos, né? Você precisa realmente ter um planejamento ali para colocar na ponta do lápis. A grande questão... Também, dependendo, a gente pode Exato, você tem soluções híbridas. Perfeito. Nem sempre realmente a solução baseada na natureza vai resolver. Exato. Você precisa realmente ser efetivo dependendo do seu problema, né? Mas é interessante que no Canadá eles tinham um grande problema de erosão costeira, né? Uma costa muito extensa, um grande problema de erosão. E eles perceberam que as infraestruturas cinzas, puramente da engenharia, construir diques e outros tipos de infraestrutura não eram efetivas, tinham um tempo de vida assim, muito curto e não resolviam o problema. Então, o que eles criaram? Eles criaram um manual, um guia nacional para implementar soluções baseadas na natureza, restaurar os ecossistemas da costa, restaurar os mangues. E você vê que eles começam a ter resultados mais efetivos com essas estruturas naturais, contendo essa erosão, do que com a própria infraestrutura cinza, né? Então, assim, um país adotou uma medida assim, não, vamos padronizar. Isso começou a ser aderido nas municipalidades e tudo mais. Então, assim, bem interessante, né, esse tipo de incentivo. Muito bom. Adorei os exemplos. Muito legal, né? E seria legal também, com esses exemplos, o Brasil, eu sei que é outro contexto e tudo, mas esse pagamento, se ele fosse contínuo, tivesse um incentivo maior, né? Exato. Assim, a gente precisa inovar, né? Na verdade, lendo alguns textos, eu li um texto bem interessante que fala sobre financiamento esses dias. Ele fala de países ricos têm essa condição, né? Isso, na verdade, é uma diferença entre o Brasil e Nova York e os Estados Unidos, né? A gente está comparando realidades diferentes, onde o governo, talvez americano, tenha muito mais recursos para arcar, né? Também temos essas desigualdades entre nós. Porém, hoje existem diversas possibilidades. A gente tem hoje essa questão do ESG, dos fundos verdes. Então, assim, a construção de parcerias público-privadas são um caminho, assim, muito interessante. Onde o governo pode lucrar, inclusive, se tomando ações mais sustentáveis, né? Fala com o governo, então... já fez, fica de olho. Então, assim, essa mescla dá até seguridade para os projetos. Você não depende só da fonte pública. Você tem ali uma parceria privada, você tem a parceria com as ONGs, com o terceiro setor. Então, essa diversificação de investimentos é uma coisa bem interessante, porque eu acho que hoje a nossa limitação é essa. A gente está muito presa a questões públicas e a gente acaba ficando um pouco limitado, né? Mas essas parcerias, enfim, podem potencializar essas soluções. E só para complementar, acho que a Ana falou, enfim, de uma maneira bem clara já, mas são ganhos de escala, né? E a gente tem que trabalhar com a dimensão da escala. Essas iniciativas no Brasil ainda são muito pontuais e evidentemente, por conta
da própria multiplicidade de paisagens e de biomas no Brasil. Evidentemente que pensar isso nacionalmente talvez seja um pouco mais complexo. Entendi. Mas existem iniciativas, depois até uma sugestão, vocês darem uma olhada, um projeto chamado Barraginhas, não sei se vocês Legal, não conhecem, conheço. não? Também não conheço, não. É um projeto Barraginhas, que é um projeto que visa, basicamente, né, através de pequenas barragens, pequenos açudes, favorecer, primeiro, a manutenção e o armazenamento de água nas propriedades rurais, facilitando, no caso, o escoamento subsuperficial e também garantindo até atividades como piscicultura. Então, na verdade, assim, você tem uma estrutura, e aí na época, né, para você abrir uma barraginha era algo em torno de R$200, 250 cada barraginha. Nossa. Pra mim, Quer dizer, vamos lá. Eu tava ali, Se você tiver o trator, né? Assim, Sim, sim, mas aí um município que tem o trator e que remobilize isso, se Sim, produzindo sim. barragens, Não é muito barato. você começa a trabalhar com um processo, mais uma vez, em escala, Claro. na lógica de bacia, que vai favorecer o pequeno agricultor, o médio agricultor, a população urbana jusante, né, que vai ter um rio muito mais, com uma vazão muito menos intermitente, né, de picos, no caso. Então, assim, valorizar essas iniciativas acadêmicas, científicas, dentro da dimensão do próprio governo, ou seja, a gente tem que investir, mais uma vez, em educação, em estudo, em pesquisa, né? E é algo que a gente tem, enfim, deixado muito de lado, né? A gente hoje não valoriza o pesquisador, a gente não valoriza o cientista, que está justamente avaliando, pensando essas simulações, e pensando essas proposições. Mas, Muitas vezes está indo para fora, né? E eu vi até Você comentou. até com o Adriano, que está aqui no backstage com a gente, mas um dos editais que eu estava vendo era, eu acho que era do Ministério, não sei se era MCTI, era para trazer os pesquisadores de fora para cá. Só que tem um porém, 4, 5 anos de duração. Como que você mantém uma pessoa só que não dá? Tem que ser uma coisa, continua mais uma vez, né? Então, gente, vocês estão preparados? Não, vamos lá. Então, vamos lá. Vocês foram promovidos agora para liderar o plano de despoluição da bacia de Guanabara. Então, o que a gente precisa de saber? Quais são as primeiras medidas que vocês tomariam, medidas assim prioritárias, e quem que vocês envolveriam? Partes interessadas, assim, essenciais para estarem lá. Preparados? Então, parabéns pelo caso. Muito obrigado. Mandaram muito bem. A faixa vai chegar aí. Medalha da chave da cidade. Olha que o problema tá aqui, Tcharam. Posso? Pode começar. Na verdade, assim, a primeira iniciativa é trabalhar com a parceria dos municípios que envolvem essa região, né? No caso, não tem como a gente pensar, mais uma vez, na lógica da bacia hidrográfica, a gente não tem como pensar a região hidrográfica, a quinta região hidrográfica, que é a região hidrográfica da Baía de Guanabara, o cinturão, né? Desde a Serra do Mar até as partes de Baixada, que resultam nesse processo. Então, evidentemente que a primeira iniciativa como é que é da comissão? Como é que é o nome do cargo? Então, vocês estão com um plano de despoluição. Então, a gente está chefiando vocês estão liderando. Você está liderando. liderando, então, é o líder ali. Vocês dois, vocês estão primeira... co-liderando. Vocês têm que chegar no consenso. Vocês estão achando que é fácil. Eu imagino, o primeiro movimento é trazer para a mesa esses representantes municipais, né? Como eu disse, o saneamento é de responsabilidade municipal. Então, por mais que você tenha, como é que pode dizer, a iniciativa, né, digamos assim, de você terceirizar os serviços, de você ter uma concessionária que atue na sua cidade, a responsabilidade ainda é sua, no sentido de que, se essa concessionária não está atendendo ao que está colocado em contrato, você rompe o contrato e o serviço volta para você. Independente se você está com 30 anos de contrato, com 50, independente. Então, os primeiros players, digamos assim, seriam os representantes do Estado, né? Eu acho que não teria como a gente pensar diferente, né? A gente ia ampliar a escala de ação. Porque eu volto a dizer, o problema da Baía de Guanabara é um problema, enfim, regional. Né? Não é Duque de Caxias que está produzindo isso, não é, sei lá, São João de Meriti, não é Magé.
são todos os municípios que participam dessa região. Então, a primeira iniciativa, eu imagino, não sei se a Ana concorda, né? Já estou mandando usar para fazer esse movimento, né? E volto a chamar a atenção. As próprias concessionárias também, porque não dá para hoje a gente pensar que essa ação não passa por quem hoje gere o serviço, né, quem gerencia os serviços, para justamente pensar quais são as prioridades. A gente falou antes, quais são as prioridades? O que é prioritário? Quais são as regiões prioritárias de ação dentro desse espaço? Né? Quais são as principais consequências a se buscar como diminuição dos problemas e potencialização das vantagens. São os trade-offs, né? O que é mais beneficioso? Né? E onde mais ganha. Onde investir prioritariamente. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente tem um processo na Baía de Guanabara e que o nosso fundo da Baía, por conta da própria morfologia da Baía de Guanabara, da forma da Baía de Guanabara, o fundo da Baía ele é altamente poluído, né? Com das trocas de água que a gente não tem aqui na entrada da Baía. Uhum. Então, assim... Ele forma um funil, assim, de saída, né? Mas onde tem a troca. Agora, a energia hídrica não chega lá. A energia dessa troca não chega lá no fundo. E aí você tem grupos que são altamente impactados por isso diariamente. A gente pode pensar, por exemplo, nas comunidades de pescadores que envolvem aí a Baía de Guanabara, por exemplo, que são altamente impactados pela extinção da sua própria realização de trabalhar naquele local. Eu já vi até case que tem algumas iniciativas, tem pescadores que eles mudaram o seu serviço, sua atividade para pegar lixo na Baía de Guanabara, né? Para você ver, né? O que beira o absurdo. Você troca uma tradição por um enxugar gelo, porque o lixo não vai deixar de chegar se você não... Então, assim, talvez seja um serviço importante, necessário, mas ele tem que ser temporário. Sim. Né? Essa pessoa não pode ser o Capitão Planeta. Disso, exatamente. Entendeu? Vai planeta. Né? É isso aí. Né? Então, o meu primeiro movimento seria esse, né? Trabalhar justamente tanto com a dimensão pública, mais uma vez, mas também identificar os vulneráveis nesse processo e o que fazer com eles. Quais são as iniciativas que você pode garantir para sustentar a vida dessas pessoas nas condições que nós encontramos hoje? Porque o problema da Baía de Guanabara não vai ser resolvido em 1 ano, não vai ser resolvido em 5 anos, em 10 anos. É um problema de longo prazo. Porque é um problema, volto a dizer, que envolve uma complexidade de fatores... Política também. Envolve uma complexidade de fatores e de processos que, enfim, você está falando aí de, sei lá, seguramente mais de 10 municípios envolvidos no processo, né? Seguramente mais de 10. Como agir, né, dessa maneira? Então, a criação de uma agenda, talvez, né, um plano, ao invés de municipal, um plano regional de saneamento, né? Porque a gente tende a achar, e aí voltando para a discussão da bacia hidrográfica, que o problema está na ponta, né? O problema é quem mora no litoral que está jogando lixo ali. Na verdade, esse lixo, esses resíduos, na verdade... traz acumulado, né? Entendeu? E vão se acumulando, vão se deteriorando, vão poluindo os cursos d'água, que, por sua vez, passam a ser impedidos de serem utilizados como fonte de água para abastecimento. E aí você tem que começar a trabalhar com outras iniciativas. Então, como, né? Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, hoje, para onde é que vai o nosso resíduo sólido? Vocês sabem? Vai para... Ali é a região de Seropédica. Não, o Gramado está inativo. Tá inativo. É um contrato. Diariamente, os nossos caminhões saem daqui e vão lá destinar os nossos resíduos lá para a Seropédica. Já imaginaram a pegada ambiental desses caminhões indo e vindo? Lógico, tem as estações, né, intermediárias, tem todo um processo, mas e se a Seropédica um dia chegar e falar, não, para onde é que vai o seu resíduo? Mas o que a Seropédica ganha com isso? Ela é remunerada? Muito remunerada? Eu não tenho informações seguras sobre isso, mas provavelmente existe um serviço que é feito a partir de 2 municípios. Sabe o que eu estou lembrando? Você foi falar disso? Eu estou lembrando de uma aluna, era minha colega do mestrado e amiga, que é a Melanie Bessa. Ela fez um trabalho, ela trabalha com moda, hoje ela está cursando medicina, mas o trabalho dela foi fazer um diagnóstico de todo o lixão de moda que tem ali no deserto do Atacama. Ah, sim. E aí é impressionante, porque eu também não preciso citar marcas, mas são várias marcas. Que essas marcas elas não podem nem ter estoque
elas... aí o Chile recebe uma grana absurda É isso. para ficar com toda Esse essa... passivo. Exatamente, Ah. esse passivo, que aí tem contaminação também do solo. E produtos novos também, É, né? não, Assim, Com nunca usados, etiqueta, tá? gente. Etiqueta. Não, é Tem uma aluna impressionante. que trabalha com isso, ela é a contraposição entre o fast fashion, Isso, isso, exato. rápido, e o slow fashion. Léo né? conhece, tá Trabalha. sabendo? Vamos. E tem uma aluna que é do PET, né, a Maria Laura, legal. que trabalha com essa. Vou participar da banca dela dia 16 de dezembro. Que legal. Faz aí. Mas ela trabalha com isso. Então, enfim. Quero saber se você está de acordo com o seu... Se os dois estão coligados. Vamos ver se vocês vão chegar no consenso ou não. Sim, sim. O Rafa ele destacou bastante essa questão eita! Dos públicos ali, né? Dessa interface. Eu acho que, assim, o primeiro passo pra gente, como ele mesmo colocou lá na disciplina, ele trata muito, é o diagnóstico, né? A gente entender como que tá a situação da Bahia hoje, né? Eu entendo que talvez um desses grandes problemas é justamente essa descarga de esgoto desses municípios que estão ali na bacia, o que torna muito complexo, né? A escala dessa bacia, quanto maior a escala da bacia que a gente está lidando, mais atores, maior a complexidade de interesses, enfim, de condições. Então, assim, esse recorte da Baía de Guanabara é um recorte extremamente complexo, assim. Você pega ali uma série de municípios, uma série de atores, e aí você precisa fazer um diagnóstico claro. A gente precisa de ações, de estabelecer priorização de ações, né? Porque eu acho que... E entender que isso é um plano de longo prazo, como o Rafa colocou. Claro que eu vou defender que a gente tem que fazer uma renaturalização dos ecossistemas adjacentes. Pensar aí nos mangues. Gente, o mangue tem um papel, assim, fundamental, assim, de proteção, enfim, de combate também nessa questão de poluição, restingas, enfim, pensar... Mapear esses ecossistemas adjacentes ali à Bahia e pensar, né, o que a gente pode restaurar também para contribuir com essa melhora. Inclusive, esses dias, acho que a Dani também, a gente conheceu uma pessoa que trabalha com mangues, né, na Lagoa Rodrigues de Freitas. É verdade. Sim. E ele falou que, assim, a restauração dos mangues ali foi estratégica para a diminuição da poluição, enfim, foi uma solução, assim, bem interessante que eles adotaram. E eu iria, sim, acho que por esse caminho, Rafa, tá de acordo. Mas vocês estão juntos, são as primeiras medidas, então a gente pode implementar todas. E quando que vai ser a agenda? Então, vamos pensar 2027? 2026, então vamos ver. 2027 tá longe. Dá pra gente fazer algumas coisas até lá. Legal, gente. Quer complementar mais? Não, acho que é isso, assim, entender que é uma coisa, complexo, né, que a resposta, como eu estava falando dos processos naturais, ela é uma resposta, às vezes, demorada. As pessoas, a gente vive numa sociedade que é muito do instantâneo, né? Imediatista. E talvez por isso também que as políticas optem por não escolher algumas ações que não vão mostrar um resultado rápido. Mas quando a gente trabalha com essa questão de restaurar ecossistemas, enfim, seus processos, a gente ganha essa coisa que é a resiliência, né, no longo prazo, enfim. E eu acho que é isso. É um projeto de longo prazo, como o Rafa colocou. A Baía de Guanabara é um projeto de longo prazo. Mas você vê alguns estudos, já tem um plano, né, de despoluição da Baía, Sim, existe um verdade. plano. Já tem apresentado melhoras também, né? As coisas estão acontecendo. Não tá, o cenário que a gente, talvez, às vezes, cria é um cenário de desolação, e não é. Né? Existem estudos onde a qualidade da água tem melhorado, tem, evidentemente, ganhos e perdas aí, mas é processual. E aí, mais uma vez, cabe a nós, cientistas, pesquisadores, a população em geral, cobrar e ficar em cima, né? E participar ativamente desse processo que impacta todos. E volto a chamar a atenção, impacta, infelizmente, mais uns do que outros. Com certeza. Eu tenho uma pergunta pro Rafa. Opa! Vamos lá, ué. Isso aí. que ótimo. bora. É uma curiosidade mesmo. Eu acho que, não conheço muito aqui o recorte, mas que essa descarga do esgoto ali sem tratamento na Bahia é um dos grandes problemas, Sim, né? Você acha que é possível a gente realmente... Como é que a gente faz para mudar isso? Na verdade, você tem iniciativas, né? Você tem, por exemplo, a estrutura de saneamento, o esgoto. As pessoas confundem muito coleta e tratamento, né? Boa parte do esgoto é coletado, significa que ele é conduzido para algum lugar. O tratamento faz com que essa condução seja orientada para uma estação de tratamento, e essa estação de tratamento, evidentemente, devolva ao sistema hídrico um efluente tratado, portanto, com condições
bem menos danosas ao ambiente. Uhum. A gente tem, por exemplo, iniciativas como cinturões, né? Criação de cinturões, literalmente, como se todo o esgoto coletado ou as drenagens coletadas fossem, como é que pode dizer, conectadas a um grande cinturão que recarregasse, reconduzisse esse material para estações. Agora, são processos, né? Que foi o que aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas também. Hoje É foi muito feito, caro esse tipo de caro, solução. porque bate na Grey Infrastructure, né, que você falou. Mas tem que ser feito. Né? E eu volto a dizer, dinheiro não é problema. O problema é o interesse de fazer isso. Na Lagoa, você tem hoje um cinturão, grande parte dos prédios de alto poder aquisitivo, inclusive, que lançavam seus esgotos nos canais e na própria Lagoa. Total. Né? Nossa, eu lembro aquelas mortandades de peixe que a Lagoa tinha. Prateada tinha. Nossa, A Lagoa era prateada. de Assim, peixe. Que isso, gente? A Lagoa, se você procurar, a Lagoa ficava prateada. Né? Por conta justamente desse excesso. Uns 10 anos, recente. 15 anos. Bota aí uns 15 anos. Mas 15 anos para 15 trás. anos. Mas era recorrente. O verão não tinha jeito. Porque o que acontecia? O esgoto dos prédios, por gravidade, eram lançados nas tubulações pluviais. Quando chovia, esse material carregava esse esgoto para dentro da lagoa. E, evidentemente, você tinha mais eutrofização, você tinha mais geração ali de E a troca plantas também de água da lagoa. diminuta, né, por conta da canalização ali do Jardim de Alá. Você tem, na verdade, essa matéria orgânica criando mais bactérias e diminuindo a taxa de oxigenação, matando os peixes. Meu Deus do céu. Então, hoje foi feito, né, um cinturão na lagoa, mas aí que tá, a lagoa... Outra escala. Exatamente. E não teve também, se eu não me engano, na Praia do Flamengo também? Ali tem a vulnerabilidade. O Rio Carioca, até a Raquel acabou de defender enfim, a dissertação no mestrado profissional, falando sobre o Rio Carioca e os projetos associados às estações de tempo seco, né? A estação de tempo seco no Rio Carioca é uma estação que trata o esgoto quando não chove, basicamente, e que recentemente as águas do Rio Carioca, que eram lançadas na Praia do Flamengo e eram com uma carga poluente muito elevada, elas foram redirecionadas para o emissário submarino do Leblon. Então, hoje o esgoto que caía ali agora é lançado no emissário submarino. Aí Conta para o pessoal de Minas, porque eu fiquei sabendo esse ano que era emissário submarino. O emissário submarino basicamente é uma estrutura, né? É uma grande tubulação. Em Copacabana, a gente tem um grande também cinturão, né? Que a gente chama de tronco coletor. Tronco de coleta de esgoto, e faz com que grande parte desse material não necessariamente seja tratado, mas seja conduzido para alto mar. Aí a gente pode pensar, nossa, mas que tragédia isso, né? Não necessariamente, porque a grande questão é a concentração. Se você está lançando esgoto em uma área com alta capacidade de depuração, de solução, entendi. você tem um potencial poluidor bem menor. Né? O grande problema é você botar uma alta concentração onde você não tem a possibilidade de ter essa alta depuração. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente pega o valor, né, que a gente tinha falado, 99%, 90% dos domicílios tem que ter coleta e tratamento. Pô, mas 10% não precisa? Aí a gente tem que pensar, onde é que estão esses 10%? Sim. Se todo mundo lançar numa lagoa, se 10% da população lançar num único local, evidentemente você vai ter impactos negativos sobre isso. Então, são estudos, evidentemente, de correnteza, né, que diminuem isso. Mas é o papel do emissário. Né? Agora, é o que eu falei. Voltando, né, porque eu estou batendo bastante na tecla, durante os planos municipais, durante o estudo regional, existem municípios que não querem pensar regionalmente, por conta da obra. A obra é no meu município, fui eu que fiz. No por uma meu questão mandato. Né, e por uma questão de bacia hidrográfica, onde você tem a montante para jusante, observa, faz muito mais sentido você tratar tudo num ponto só do que fazer várias estruturas. Sim. Você vai ter várias equipes de operação, manutenções repartidas. Você vai perder potência nesse tratamento. Só que fui eu que fiz. Então, assim, a elaboração de cinturões, a construção de novas Isso vai entrar estações de no plano. tratamento. Tem que ser feito. Faz parte do diagnóstico, né? Legal. A gente hoje, enfim, já desde a SEDAI, já faz um esforço, Águas do Rio seguramente faz também,
de mapeamento do que tem de rede. Eu brinco, né? A gente, nossa, que absurdo. Aí eu pergunto, você sabe onde é que passam as tubulações na sua casa? Você, quando vai martelar, vai botar um quadro, você acho difícil. Você imagina isso numa cidade de quase 500 anos de idade. Exatamente. E tem que gastar dinheiro para fazer esse mapeamento. Então, são processos. A gente não está dizendo que é barato, a gente não está dizendo que é fácil, a gente está dizendo ao contrário. É caro, independente das soluções serem verdes ou cinzas, né? A gente sempre vai equilibrar isso. É desafiador, é complexo, mas tem que ser feito. É necessário. Os ganhos são muito maiores do que o investimento que está sendo feito. Se a gente pensar o próprio aspecto turístico, né, gente? A Bahia, dizem os relatos que quando chegaram aqui tinha golfinho. Tinha, era um cenário, assim, já é bonito, assim. Poluído, né? Já é bonito. Imagina o cenário, assim, limpo. Baleias, imagina isso em outros lugares. E né? você falou turístico, até imagina o pessoal fazendo stand-up. Nadando aqui, fazendo competição. As regiões de praia também, o entorno, né? Como que é prejudicado. A gente falou dos pescadores, mas, sei lá, o cara que aluga cadeira e barraca na praia e a praia vive... A praia de Botafogo, a praia, enfim... Você tem lugares lindos, mas assim, que estão e até uma coisa assim, que eu tô lembrando, na pandemia, vários locais também que era isso, tinha uma movimentação de veículos muito grande. Eu falo na parte, por exemplo, de rios, de mar e tudo mais. Por exemplo, lá em Veneza, os canais, que você não conseguia ver nada. Começou a aparecer golfinho, tartaruga, peixe, porque não ficava passando mais os barquinhos com dieselzinho ali contaminando, né? Então, a gente também, eu acho que a própria pandemia foi um momento de reflexão do nosso impacto, né? A natureza, ela vai regenerando, né? E ela volta, né? Então, como a gente, né, possibilitar, então, gente, agora é o 4747, 4242 por uma nova Bahia. Eu não vou entrar nessa, não. Eu vou ficar de fora. Beleza. Não, então a gente vai chegando aqui no nosso último bloco. E, Dani, eu já vou ficando com um pouquinho de pena de você, porque a nossa primeira pergunta aqui Pergunta tensa. A pergunta mais tensa. Eu queria saber de vocês dois, nossos convidados, para qual time de futebol vocês torcem? Se tem, porque pode ser que não tenha time de futebol. Se tem, e para qual vocês torcem? Tira isso daqui, pelo amor de Deus! Muito obrigado. Se deixar, eu vou responder que todo mundo torce pro Botafogo. Essa data do podcast foi só não estratégica. Foi estratégica! Hoje é qual dia? Hoje 3 de dezembro. Pois é, ainda bem que não é quinta-feira. Talvez quinta-feira a gente seja campeão novamente. Mas tudo bem. Eu falo, né? Todo mundo é Botafogo, só não sabe que é. É isso que eu conto meu filho, na verdade. Todo mundo é Botafogo. Eu sou botafoguense. Bastante. A política do Botafogo, eu estou envolvido na política do Botafogo. Já é complexa, já é dura. Mas é isso. Tô há 39 anos nessa batalha. Nato. Demais. Assim. Mas conta pro pessoal, qual que é uma promessa que você fez até seus alunos? Pessoal, Dani, qual que é o... Pra qual time você é verdade. Não, eu torço pro Atlético Mineiro. Eu tinha conversado com o Rafa que eu ia humilhar ele aqui um pouquinho hoje, tirando onda, deixar com a camisa do Galo. Tá vendo? Tô tentando as coisas mudam. Baixada na minha bola, porque não foi tão legal. Mas conta, porque eles estão curiosos. Eles não sabem ainda, mas estão. Que promessa que é essa? Não, assim? Desde 2003... E aí lá se vão 20 anos. Eu prometi que eu ia tirar, né? Tem pessoas que me conhecem há 20 anos e nunca me viram sem barba, mas eu vou tirar completamente. Mas antes, eu hei de platinar ainda essa semana. Meu Deus! Vai parar? Vai parar o comércio? Só não vou pintar de roxo, porque senão não sei se meu emprego tá garantido. Então, de verde, sei lá. Mas vou fazer isso. Vai ter uma live, tá, gente? Vou passar o arroba dele. Tô brincando. É quase isso, vai ser quase isso. E você, Ana? Eu sou tricolor, gente. Verde aqui, ó. A Adriana tá vibrando ali também, ó. Na verdade, sendo bem sincera, eu nunca liguei muito pra futebol. Então é Botafogo, ela é Botafogo. Aí o meu marido me converteu ao Fluminense, entendeu? A família fica unida, agora eu tô grávida, nosso bebê vai ser tricolor também. E a família permanece unida, então eu sou tricolor. É isso. Maravilha. Agora a pergunta é difícil. A próxima pergunta então, gente, vou pedir que vocês fechem os olhos. Fecha, gente. Todo mundo, vamos imaginar. E que... Calma aí, Dani. Que sorte a sua, você... Aí que você vamos lá. Que sorte a sua, vocês foram teletransportados para o mar.
Quais dessas opções você se identifica mais? Botafogo, mentira. Letra A, ir pra praia, pegar um solzinho, caipirinha, água de coco, Praia da Barra. Letra B, mergulhando nos corais. Letra C, velejando. Ou letra D, cruzeiro. O que faz mais a praia de Abrir os vocês? olhos ou pra ficar... Pode Pode abrir. abrir. Vocês já imaginaram, materializaram onde vocês estavam? Materializei. A gente adora uma praia. A letra A, Adora uma então, praia, é letra A. aguinha de coco. Aguinha de coco. Qual é a terceira? A terceira é velejar. Tem cruzeiro, tem também mergulhar com os corais. Acho que velejar ou cruzeiro. Eu gosto também um pouquinho de conforto também. Você Cruzeiro é pode legal ir no também. O cruzeiro, cruzeiro é legal. pedir um pit stop lá, a gente dá uma velejada aqui, depois Pode ser um veleiro com um pouquinho de pesca esportiva também. então tá bom. Eu curto. Legal. A praia eu evito. Sol pra mim é um problema. E, bom, chegando na nossa última pergunta. E se vocês não tivessem a profissão que vocês têm, que vocês exercem, qual que vocês teriam? Vocês estão com 18 anos. Não, 18 anos é uma É. péssima idade, porque assim, é difícil vocês fazer essa escolha. Mas hoje, vocês são novinhos, assim, bem novinhos, e vocês querem, ou não, vocês podem ter 80 anos, escolher a profissão. O que vai fazer sentido? Mas eu ia falar presidente do Botafogo. Tô brincando. Cara, que pergunta complexa. A gente já sabia que ia ser. Eu vou para onde eu ia antigamente. Eu ia ser militar, né? Eu queria ser militar quando eu entrei na geografia. Fez o nome do pai. A geografia também. serve, antes de mais nada, Pra pra fazer a guerra. guerra. Tem um livro, mas tem um livro com esse Tem. título. Caraca, É um clássico. Do Lacoste, Show do Lacoste. político, né? Vendo? Pô, na verdade, eu tive, lá na minha adolescência, eu tive um acidente com um joelho, quebrei o joelho em 3 partes, e aí Meu eu tive... Deus! Jogando Mas você futebol. anda, normal? Não. É totalmente normal. Só que aí, na época, acabei tendo que decidir por um outro caminho, porque cirurgia, mais fisioterapia, tempo de fisioterapia, aquele negócio. Aí eu fui para geografia, para estudar militarismo. Aí, dentro da geografia, eu meio que observei que a nossa geografia é muito mais rica do que eu pensava anteriormente. Comecei a trabalhar com futebol, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi com torcidas organizadas e violência. Sério? Trabalhava com Que isso. legal! Mas, no meio tempo, as geotecnologias me cativaram e eu acabei seguindo esse esse caminho, rumo. né? Eu iria pelo que eu não fui, então. Eu iria Perfeito. pela atividade militar. E você, Legal. Ana? Gente, já pensei em várias coisas. Hoje, eu sou uma pessoa muito pragmática. E a geografia, ela é muito interessante você ser geógrafo, né? Inclusive, vendo o Rafa falar, assim, eu já vi vários conceitos da geografia, assim, na fala dele. A geografia, ela é uma profissão bem interessante, porque apesar de não valorizada, né, infelizmente, mas te instrumentaliza muito para fazer uma leitura, assim, da realidade, né? Porém, muitas vezes eu sinto uma falta de instrumentos mais pragmáticos, porque eu sou uma pessoa pragmática, assim, que gosta de método, que gosta de... Sim. Eu sou assim. E hoje, no meu doutorado é um doutorado interdisciplinar, mas está dentro do departamento de engenharia de produção. Eu lido com muitos engenheiros de produção e eles são extremamente pragmáticos, né? O outro extremo, né? A gente tem um extremo, talvez, de muita subjetividade, complexidade, talvez falta um pouco de pragmatismo do lado, e do outro lado, muito pragmatismo, falta um pouco o olhar mais complexo, né? Mas essa é uma profissão que eu acho bem legal, assim, acho que os engenheiros de produção, eles são muito sistemáticos, Entendi. tem muitas ferramentas metodológicas para mapear as coisas, para criar planos de ação, e eu gosto dessas coisas Legal. objetivas, né? Eu sou um pouco assim. Então, eu fiquei pensando, confesso, depois que eu entrei, que eu tive contato com essa área, poxa, de repente, se eu mais nova, conhecesse um pouco mais sobre a engenharia de produção, que está ligado a essa questão da gestão também, que é uma área que me interessa muito, talvez eu tivesse. Mas por que mais nova? Eu já vi, sem brincadeira, assim, gente fazendo medicina com 75 anos. Não é uma É. impossibilidade, mas assim, é um caminho um pouco mais Sim, né, sim, cansativo depois que você já tem uma É, formação, exato, enfim. Exato. Mas é uma área que eu gosto muito de psicologia também. Psicologia é Eu uma adoro legal, também psicologia, eu adoro ler coisas sobre psicologia, sou super fã, assim, dessa coisa mais subjetiva, interessante. Mas, sou eu, essa pessoa complexa. Dois opostos, né? Não é? É verdade, bem diferente. Olha, então, pessoal, muito obrigada por estarem assistindo, né, esse episódio. Infelizmente, vamos fazer um A. Acabou. E a gente queria, né, que vocês
acompanhassem sempre a gente nas redes sociais. Não deixe de curtir, de comentar, dar like, compartilhar. E a gente se vê no próximo, que é o ODS 7, Energia Acessível e Limpa. Limpa. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente.